boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, nesse estudo dos sábados. Nós estamos no Livro dos Espíritos, vamos entrar na parte relacionada à vida espiritual. Nós estamos agora na questão de número 296, o item 6, Relações do Além-Túmulo. Pergunta Kardec. As afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de alguma alteração? Respondem os espíritos, não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Pela resposta pungente dos espíritos,
não há a possibilidade de alteração das afeições individuais, nós já entendemos que essa palavra, né, afeição, oriunda de afeto, que pode ser alguma coisa que nos afeta, que pode ser positiva ou negativa, eles estão se referindo a aspectos positivos, afeições de interação, de carinho, e aí sim, popularmente, como é popularmente usada a palavra afeto. Então, o que é impossível de sofrer alteração é este sentimento puro que um espírito tem pelo outro, porque sabe da essência. Por que eu estou frisando sobre isso? Porque o que acontece é o seguinte: é necessário que possa haver a mudança em relação a determinados sentimentos com espíritos que estão em progresso. Então, se eu, em determinado instante, eu estiver com um problema com alguém, no plano espiritual mesmo, tendo as questões de afeto negativas, é necessário que elas possam ser alteradas com o processo evolutivo. Entendem o que eu estou querendo dizer? Aqui a pergunta aqui ela é imperativo categórico de que não pode, porque está se referindo a bons sentimentos. Os sentimentos equivocados, eles podem ir mudando com o aprendizado e a evolução dos espíritos. Alguma observação, alguma dúvida? Ficou claro o ponto em que eu queria colocar? Ficou. 297. A afeição de dois seres, que dois seres mantiveram na Terra, prossegue sempre no mundo dos espíritos? Resposta: sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiveram maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, se há uma verdadeira atração, né, relativa aos sentimentos da alma, sobrepujando aos aspectos do corpo, a ordem física, se são verdadeiros esses sentimentos, eles serão levados pelos espíritos após a perda do corpo de carne e osso. Essas almas aqui encarnadas, tendo esse sincero sentimento entre elas, isso será um legado, porque esse é o objetivo, que nós possamos abranger cada vez mais, que aumentemos cada vez mais a família espiritual, que nós tenhamos cada vez mais um entrelaçar com todos os outros espíritos. Mas se essa determinada relação ela estiver restrita às questões do campo físico, às questões da materialidade, elas se extinguirão. É isso que os amigos espirituais estão nos informando aqui, e a gente dá para perceber perfeitamente sobre isso. Alguma observação? Não. Questão 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente? Respondem os espíritos, para a tristeza dos poetas. Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas.
A união existe entre todos os espíritos. Essa união que a gente falou ainda há pouco, que é a busca final. Mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então, embora na voz belíssima de Caetano Veloso fale-se da metade da laranja, ela não existe. É só uma licença poética, né? Não existe isso. E mais ainda, não poderíamos entrar num relacionamento pela metade. Nós temos que entrar inteiros com nossos defeitos e nossas virtudes, mas nós temos que ser inteiros. É um equívoco pensar-se que é uma declaração de amor, e, novamente, para a tristeza dos poetas, você dizer, você é o ar que eu respiro. É um peso enorme para o outro, e, além do mais, alguém vai ficar sufocado. Eu preciso de você, é você que é... Não é. A grande demonstração de amor é você dizer, eu amo você, mas não preciso de você. Eu quero estar com você por minha vontade própria. Se você partir, eu vou sofrer muito, mas eu vou continuar sobrevivendo. E não vou impedir que você parta, porque amar é permitir que o outro seja feliz. É isso, inclusive, que nós dizemos na essência para íncubos e súcubos, quando eles têm o sentimento do amor associado à posse, não aquele sentimento de posse puro, mas o sentimento do amor associado à posse. Tudo bem? 299. Não, uma observação. A música cantada pelo Caetano, do Peninha, é maravilhosa, né? É maravilhosa. Vamos continuar ouvindo e tal, vamos permitir essa licença poética. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade? Olha aí. Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, uma vez separado, estaria incompleto. Então, nós precisamos estar completos. Repito, com nossos erros e acertos, com nossas limitações. Certa vez, eu ouvi de um grande publicitário brasileiro, quando perguntaram para ele qual seria o epíteto que ele colocaria lá na sua lápide, né, que ele gostaria que tivesse colocado lá na sua lápide quando ele partisse. Isso aí foi há muito, muito tempo, mas ficou marcado para mim. A resposta dele foi o seguinte: aqui jaz o melhor Washington Oliveto possível. Então, é isso que nós precisamos. Que, ao final, nós tenhamos a possibilidade de dizer, olha, eu fiz o melhor que eu pude. As dificuldades, os problemas são inerentes à minha fragilidade. E voltarei. Se me derem essa oportunidade, eu voltarei. E o Senhor, o Sagrado, na sua infinita misericórdia, permite que assim nós o façamos. Alguma dúvida? Muito obrigado a vocês mais uma vez. Sala cheia. O coração agora ficou quentinho de ver tanta gente bonita. Ô, Sérgio, pois não? você me permite, algumas pessoas podem não saber, né, por não conhecer o termo da Ramatiz,
O que é um íncubo, o que é um súcubo? Sim, o seu Antônio, né, nesse processo extraordinário, há irmãos aí, certamente, de outras casas de caridade, tudo, mas há alguns aspectos. Posso vender aqui um peixe, Paulinho? À vontade, a palavra é sua. O seu Antônio, o mestre, o Swami Sri Ramatiz, na sua infinita iluminação, ele permitiu que houvesse uma inspiração para o seu Antônio naquela extraordinária programação de trabalho que é o tratamento da casa. No que diz respeito, quero chamar a atenção para isso, no que diz respeito à desobsessão. Via de regra, as casas de caridade trabalham com a desobsessão num trabalho interno, em que nomes são dados e esse trabalho é feito internamente. São colocados nomes, eu conheço umas 10 casas que são assim. Só as da linha de Ramatiz é que não são. Então, o que acontece lá na desobsessão da Ramatiz é extraordinário, porque é feito individualmente, embora nem sempre nós saibamos que aquela entidade que ali chegou é relativa àquele sujeito, porque o mundo espiritual, inteligentemente, sabe aquilo que a gente pode suportar de ouvir e qual é o momento de ouvir. Então, às vezes, uma entidade de uma pessoa que ali está deitada, a entidade que veio com ela, é colocada numa outra equipe, até mesmo porque a outra equipe está mais bem preparada para aquilo. Então, às vezes, não é possível. Então, uma moça que vem traumatizada com o problema de um aborto, né, e ela já fez isso em outra ocasião, pode ser que não venha um abortado que a acompanhe, porque vai piorar, ou seja, vai retraumatizá-la. E o mundo espiritual, na sua imensa sabedoria, pode colocar ali um doente, alguém que não sabe, que faleceu e tal, e vai ser uma desobsessão mais leve para ela. Então, o seu Antônio, já vi ali que o Hernandes levantou, e a Lúcia também, o seu Antônio, já vou passar a bola, o seu Antônio, ele recebeu uma inspiração, segundo eu soube, né, a respeito da importância de separar o trabalho com íncubos e súcubos devido à dificuldade em função dos sentimentos envolvidos. O íncubo e súcubo é por cima e por baixo. Isso aí é um nome que vem da Igreja Católica. Para explicar por que as freiras engravidavam, não podia dizer que era o padre. Então, havia um espírito que fazia aquilo. E aí foi a questão do íncubo e do súcubo. No caso, o súcubo seria a mulher, não foi o caso, mas era o íncubo. Então, esse nome é dado desta maneira para espíritos que têm uma relação de posse, uma relação de afeto, de amor, dizendo essa pessoa é minha. São os amores de outras vidas, né? São aqueles que estão ali, que grudam, né? Para se ter uma ideia da força desse sentimento, no trabalho infantil, uma certa ocasião, uma criança pequenininha ali, e apareceu um íncubo. Mas como é que pode? Uma criança, mas era o espírito que o estava atraindo, ele disse, não, eu vou esperar crescer, para poder, então, no desdobramento, tentar se encontrar com aquele espírito. E aí, nessa mistura, conversa para mais de metro, aí nessa mistura tem a questão da posse, o sujeito que acha que possui aquela outra pessoa, né? Então, é um trabalho diferenciado feito na Casa de Caridade. Pois não, professor Hernandes? Obrigado. Eu vou dar uma pequena contribuição no trabalho do íncubo e súcubo. Você falou aí no problema do amor. O amor é uma palavra que a gente nem cogita aí. É a paixão mais violenta possível. É difícil o trabalho, é um diálogo dificílimo,
A gente vai pela paixão, tem que atingir a alma desse espírito, porque não é coisa fácil, não. Só que também nós temos aqui os íncubos e súcubos encarnados. Marido diz para a mulher: você não pode usar saia curta, você não pode usar roupa disso ou daquilo. Isso é mais que um obsessor, é um dono. Ou vice-versa, a mulher: nego, esse cheiro, isso aí não é meu. Esse cheiro é de alguma gata de fora daqui. Isso também é um íncube e súcubo, é uma obsessão tenaz. Você falou bem que é um trabalho difícil. Os centros comuns realmente têm dificuldade, mas nós temos muito disso lá. Ramatiz também, como você falou. Enfim, é um trabalho difícil, mas que tem que ser feito. Tem que ser retirado esse espírito, ele tem que entender. Nós temos que chegar à alma, ao coração desse espírito, para que ele realmente saia e ele vai ser aliviado dessa pressão que está ali, ele atuando. É uma coisa terrível, realmente. Íncube, mulher, súcubo, ao contrário, súcubo, mulher, íncube, homem. É difícil o trabalho. Você saiu muito bem, garoto. Tá bom? Obrigado aí. Bom, gente, Obrigado. como isso é uma terminologia que veio do latim, quando eu escrevi o livro Desobsessão Espírita no Divã, eu optei por colocar espíritos com ligações amorosas. E aí fica mais simples, mais tranquilo. São espíritos que precisam conhecer a reencarnação e saber que já tiveram outros relacionamentos além daquele ao qual ele está apegado. E o budismo entra explicando muito bem essa história quando nos ensina sobre o que é apego e o que é o amor. Jesus também toca nessa questão do apego, né? Principalmente quando a mãe de 2 filhos chega a Jesus e pede a ela que coloque os seus filhos, um à sua direita e um à sua esquerda. E Jesus pergunta: eles poderão beber do meu cálice? Quando Jesus fala ao menino, né, que já havia dito que havia cumprido todos os mandamentos de Moisés, já tinha feito isso, já tinha feito aquilo. Aí Jesus fala: então vai, vende tudo que tens e me segue. E ele não seguiu, porque ele tinha apego. Então, esses relacionamentos, né, entre gênero masculino e gênero feminino entram naquele ditado popular: a nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. E o espírito, ainda se vestindo do sexo que teve na última encarnação, ele continua a seguir aquele espírito que ele acha que está atraindo, né? É realmente um caso complexo, mas que eu procurei facilitar, dando o nome de espíritos com ligações amorosas. Ô, Beth, vamos lá compartilhar o vídeo? E a gente, voltando aqui ao Livro dos Espíritos, né? Estamos falando de relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. É muito importante, antes da gente estudar, né, a gente pegar determinadas palavras-chave e ir ao dicionário e saber qual é a etimologia dessas palavras. O que, na realidade, elas querem dizer, de onde elas vêm, porque muitas vezes o entendimento dessas palavras-chave
modifica o entendimento que a gente vai ter de um texto maior. E a primeira dessas palavras é justamente o simpático, né? Que é muito comum. Olha lá, não vou com a cara daquele cara. Meu santo não bateu com dele. Também muito popular. Por que é que existem pessoas que parece que há um choque? A gente nunca viu, entre aspas, né? Quem não acredita na reencarnação, e a gente parece que tem uma ligação de simpatia, de empatia, né? Mais forte com uns do que com outros. Simpatia vem de uma palavra grega, simpateia, onde o prefixo sim quer dizer junto, e o sufixo patos quer dizer sentimento. Então, a simpatia é a capacidade de sentir o mesmo que outrem. Então, me digam sinceramente, e Jesus também tocou nesse ponto, o que é mais fácil? Gostar de quem sente, pensa, vive exatamente do jeito que nós vivemos, ou gostar da pessoa que tem opiniões diversas? Por isso que Jesus falou: amai os vossos inimigos. Se fazei bem ao que vos faz bem, o que estarão fazendo a mais do que os fariseus e os publicanos? Uma outra palavra, complemento. Qual é a diferença de complemento e de suplemento? Na matemática, quem for da área técnica vai saber. Complementa é o que falta para chegar ao ângulo reto de 90 graus. Suplemento é o que falta para chegar ao ângulo de 180. Mas a palavra vem do latim supplementum, aquilo que serve para suprir o que falta. E a gente tem essa preocupação nos relacionamentos? O que é que está faltando na vida da pessoa que está com a gente? O que é que está faltando para aquela pessoa que está na rua? O que é que está faltando para o meu companheiro da casa espírita, de crença, o meu companheiro que é cristão, que acredita em Jesus como eu, mas que tem o entendimento de que a reencarnação não existe, que existe a ressurreição? O que é que está faltando? É aquilo que a gente dá a mais. É aquilo que não é pedido, mas que a gente oferece, porque a gente já tem um coração em que a nossa mente ouve a oração de São Francisco, que em primeiro lugar está o dar. Senhor, fazei com que eu procure mais. E sempre a gente está primeiro dando e depois recebendo. Normalmente, na vida, as pessoas esperam receber para depois verem se o quê? Olha, eu dei, eu recebi em troca alguma coisa, então eu vou continuar nessa relação. Uma relação de troca. E isso não é amor também. E a outra palavra importantíssima é identidade. Qual é a diferença de identidade e semelhança? Identidade é um termo também de origem latina, formada do adjetivo idem, que significa o mesmo,
e do sufixo dade, que é indicador de um estado ou de uma qualidade. Então, no conjunto, significa o conjunto de atributos que caracterizam uma pessoa. Olha aqui a palavra atributos, usada lá na parte primeira para os atributos de Deus. Vocês se lembram? A alma, o espírito, também tem atributos, pois nós somos filhos de Deus. Temos a semente e o gene espiritual divino dentro de nós. Que caracteriza uma pessoa ou coisa? É a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a das demais. Então, a nossa natureza é ser heterogênea. Nenhum de nós é igual a ninguém. Um está um pouco avançado em uma determinada virtude. O outro está mais avançado. Por exemplo, um sabe perdoar mais, consegue perdoar mais. O outro é mais humilde. E assim se espalhando entre todas as virtudes. E a espiritualidade procura unir num trabalho que deve existir um algoritmo fantástico para formar as famílias, para reunir os espíritos dentro das suas necessidades. Por isso, a reencarnação, a oportunidade de estar de novo no mundo da vida material, é tão preciosa, porque o corpo nos iguala. Mesmo que tenhamos cores e tons diferentes, o corpo nos iguala. Porque, como espírito, naturalmente, nós somos alçados para as regiões do astral condizentes com a nossa densidade espiritual, com a nossa vibração espiritual. E aí lá, só os espíritos que realmente são simpáticos, que têm o mesmo sentimento, porque Jesus falou que só aqueles que têm o coração puro verão a Deus, verão a espiritualidade maior, é que vão se encontrar. E aí, vamos, Beth, subir um pouquinho para a nossa primeira questão de hoje? Kardec pergunta: dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro? Ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Então, pela definição das palavras, a gente já pode aplicar aqui que não. O espírito simpático não é o complemento, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E identidade perfeita também não existe, porque ninguém é igual a ninguém. A simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências e instintos. E tendências não são exatamente iguais também. Assim como as qualidades, algumas que eu enumerei, estão em graduações diferentes, as tendências para que se faça alguma coisa não é uma certeza, é uma possibilidade. E essa possibilidade pode não se cumprir se o espírito, naquela encarnação, tiver uma tomada de consciência e fizer a sua renovação, a sua busca interior, as alterações que precisa fazer. Acaba a concordância que ele tem de simpatia com outro espírito encarnado e eles se separam no astral e vão se ver, possivelmente, muito tempo depois.
Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade, né? Pelo estudo das palavras que a gente colocou, a gente vê como é que fica muito mais fácil entender os textos. Questão 302. A semelhança, aí entra semelhança e identidade, entre pensamentos e sentimentos. Aqui Kardec já sente que deve perguntar de uma forma diferente, né? E aí ele opta pela palavra semelhança. São fatores para criar-se simpatia perfeita. Simpatia perfeita também não existe, porque perfeito somente Deus o é. Existem aproximações da perfeição, mas perfeição no estrito senso da palavra, né, não querendo se prender à palavra, mas a ser a perfeição, a ser igual a Deus, sabemos que não existe. Ou também a uniformidade dos conhecimentos adquiridos na igualdade dos graus de elevação. E a resposta é enigmática. A semelhança de pensamentos e sentimentos. E aí Kardec fala sobre a uniformidade de conhecimentos adquiridos. E a gente traduz isso para quê? Nós evoluímos em duas vertentes, não é? Amor, moral e inteligência. O amor está descrito aqui por Kardec na primeira parte da pergunta. A semelhança de sentimentos. E a inteligência está aqui representada como conhecimento adquirido. A inteligência vai sendo adquirida, vai sendo melhorada, vai sendo aumentada. E os espíritos respondem como que se referindo à conhecida escala espírita, didática, mas não exata, dita pelo próprio Kardec, e ele, digamos, inspirado pelo plano espiritual, colocou essa escala espírita, espíritos de terceira ordem, já estudamos isso, de segunda ordem e de primeira ordem, como características ligadas diretamente à sua evolução moral e à sua evolução intelectual. Ok? Questão 303. Os espíritos que atualmente não são simpáticos, ou seja, são antipáticos, né, entre si, podem vir a sê-lo mais tarde? Sim, todos os serão. Então, aquele vizinho que você não gosta, ou aquele vizinho que não gosta de você, aquele familiar que você acha que é interesseiro, ou que ele acha que você não vale nada, e por aí vai. Essas relações antipáticas, né, que a gente tem aí pelo mundo, eu não sei vocês, né? Vocês talvez não tenham, mas a gente volta e meia se esbarra com pessoas que não são muito simpáticas a nós. Sim, todos serão. O espírito que está hoje na esfera inferior, ao se aperfeiçoar, chegará à esfera ao qual o outro se encontra. Seu reencontro se dará mais prontamente e se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Ou seja, o encontro de almas, de espíritos afins, se dá pela
evolução de ambos. Se eles não evoluírem, ou se evoluírem de formas diferentes, eles vão demorar mais um pouco para se encontrar. Mas o fim é igual. Todos os serão simpáticos. Como Jesus nos diz que um dia todos seremos ovelhas que seguirão um só pastor. Colocando a ovelha como exemplo de igualdade. Todos seremos ovelhas. Não seremos lobos, não seremos cobras, não seremos raposas, seremos todos ovelhas, que todos somos. No nosso íntimo, no nosso interior, todos nós somos irmãos. E a última pergunta, 303A. Dois espíritos simpáticos podem deixar de tê-lo? Certamente, se um deles for indolente, preguiçoso, que não gosta de se esforçar, vida mansa, sombra e água fresca, não quer ter trabalho, que não estuda, que não se esforça. Paulo, você desligou. Paulo, o microfone desligou, querido. Paulo, o microfone desligou. Eu estava ouvindo. É que esse mouse aqui, ele não me respeita. Eu vou jogar ele fora. Vou desistir dele. E aí ele entra na teoria das metades eternas, que o Sérgio já entristeceu todo mundo, né? Já no início, dizendo que não tinha metade de laranja, que não tinha nada. Olha, entristeceu todo mundo que gosta aqui de poesia, ficou assim, em estado de lástima. A gente combinou. Verdade, né? O Sérgio vinha da primeira e depois eu vinha decepar de vez. A teoria das metades eternas é uma alegoria. Olha, não sigam alegorias. Que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada na linguagem comum e que não deve ser interpretada ao pé da letra. Os espíritos que se servem dela, seguramente, não pertencem à ordem elevada. Olha aí, quem está querendo evoluir não pode acreditar em metade da laranja, senão vai estacionar no segundo grau, no segundo estágio de evolução, vai ficar ali pelo meio de campo, entendeu? Não vai chegar pode ler primeira poesia, né? Pode ler poesia, achar bonito, ler poesia, claro, tal. claro. Com certeza. Mas sempre amor fraternal, amor compaixão, amor pela humanidade, amor por todos. Nunca amor por um só, né? Metade da laranja não existe. Só da laranja lima, da laranja pera e de outras. Paulo, permissão para me retirar. Foi um prazer participar com vocês até esse momento. Mas eu tenho agora um culto aqui das 19 horas que eu também vou participar, tá? Uma boa noite para você e para todos aí. Um prazer, volto sempre. Tá? Muito obrigado. Fique com Deus. Você também. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada a expressarem os seus pensamentos segundo a linguagem utilizada. A letrinha está pequenininha, não estou quase enxergando. Durante a vida corporal. É necessário, portanto, rejeitar a ideia de que dois espíritos, aí a Beth faz mágica, criados um para o outro,
não existe príncipe encantado, tá? Se aparecer um lobinho, meninas, ó, peguem rápido, e os meninos também não fiquem querendo encontrar a princesa da Disney, que não tem, tá? Não tem. Hoje é o dia do desencantamento, hein? O professor Hermógenes dizia Isso que é um choque de realidade, Paulo. Vai devagar aí, que já, né? Tá difícil, hein? o Pois é, professor Hermógenes dizia que a desilusão é altamente proveitosa, porque ela nos tira da ilusão. Viver iludido é terrível, né? Paulo, Oi, Sérgio. aquela ideia de dizer hoje que Papai Noel não existe, vamos deixar para lá. É o coelhinho da Páscoa para outra ocasião também. É muita emoção, é muita emoção. Deixa para lá. Criados um para o outro, deverão fatalmente reunir-se na eternidade. Olha aí, ó. A ideia não está acabada, não. Na eternidade, quando nós todos foremos perfeitos, vamos achar um espírito igualzinho a nós. Mas aí já não vai ter mais aquela vontade, aquele desejo. Vai ser um amor altamente espiritualizado. Após terem sido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo, algumas dezenas, centenas, milhares de encarnações até a gente chegar à perfeição. E assim a gente acaba essa parte. Enfim, uma esperança, pelo menos isso, porque depois de tanto desencanto, uma esperança. Vai levar tempo a beça aí, encarnação a beça, mas a gente chega lá. Mas não pode ser indolente. Tem que. Não pode ser indolente. Se for indolente, ó, um vai, o outro fica para trás e não tem encontro. Aí, tentemos. Então, tá bom, gente. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Só um, tá? Só uma. Eu estou olhando aqui por um rostinho que não aparece há muito tempo. É você mesmo, Maria Aparecida? Sério, Paulo? Boa noite a todos, realmente. Tem bastante tempo que eu não venho. E eu com vontade de falar aqui a respeito das almas gêmeas, né? Que tem. E o nosso amigo Richard Simonetti, num dos livros deles, essa alma gêmea é tão gêmea que acaba se transformando em algemas. Aí realmente não vale a pena. Então, é com muito prazer que realmente eu faço essa prece. Vamos fechar os nossos olhos, meus amigos, mentalizando a figura querida de Jesus, que é o grande provedor de todos esses fluidos medicamentosos que fortalecem a nossa alma, que nos faz melhores. Mestre amado, agradecidos estamos pela oportunidade deste encontro, pelas verdades aqui distribuídas através da fala dos nossos irmãos maiores, agradecendo ao Paulo esta oportunidade desse encontro, ao nosso irmão Sérgio, que falou tão bem a respeito dos espíritos simpáticos e os antipáticos, que todos nós possamos compreender bem que o objetivo maior realmente é a união de todos os corações de uma forma compassiva e não obsessiva. Que nós saibamos realmente distinguir uma coisa da outra, que o sentimento do amor, que é o maior dos sentimentos, deve nos unir e não nos prejudicar. Que Jesus, mais uma vez, Senhor, que nos ama profundamente, que investe sempre sobre nós e não nos desampare. Que a luz do Mestre, hoje e sempre,
esteja sobre nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desse encontro. Que assim seja.